Eu sei que muita gente diz que medicina é uma vocação, que a gente tem que nascer para isso, tem que aguentar tudo, tem que ser forte, racional, resistente à dor dos outros. E por um tempo eu acreditei que eu era assim, que eu ia conseguir. Mas não foi o sangue, nem a morte. O que me fez desistir da medicina foi uma lágrima. Na época, eu estava no penúltimo mês do internato. Tinha plantões exaustivos, passava dias sem dormir direito. Já tinha acompanhado morte, já tinha ajudado a fechar corpo, já tinha visto família chorar. Tudo aquilo que dizem que a gente precisa ver para criar casca. Mas naquele dia foi diferente. A paciente era uma menina de 19 anos. Chegou no hospital em parada cardiorrespiratória depois de ter sido reanimada em casa pelo pai. Falaram que tinha sido uma crise asmática severa. Chegou inconsciente, sem resposta, com saturação baixíssima. A equipe da emergência tentou de tudo: massagem, adrenalina, tubo, acesso venoso, drogas. Foram 35 minutos tentando reverter, sem sucesso. Quando o médico bateu o martelo e declarou o óbito, o monitor já estava desligado, o corpo já estava começando a esfriar. A família ainda não sabia. E como eu era a interna escalada da vez, fiquei com a técnica de enfermagem para preparar o corpo. Cobrir com lençol, deixar pronto para liberação. É aí que tudo aconteceu. A técnica saiu para buscar os papéis e eu fiquei sozinha na sala com ela. Eu não sei explicar porquê, mas eu senti necessidade de fazer aquilo com respeito. Me aproximei da maca, olhei para ela. Era tão nova, o cabelo escuro colado no rosto, a boca entreaberta e os olhos ainda estavam ligeiramente entreabertos também. Fui cobrir o rosto. Foi quando eu vi uma lágrima. Não era suor, não era gota de soro. Era uma lágrima real, escorrendo do olho direito, bem devagar, deslizando pela lateral do rosto. Na hora, eu paralisei. Senti o estômago afundar, a mão tremer, o lençol caiu no chão. Fiquei olhando para aquilo como se meu cérebro não soubesse processar o que estava vendo. Chamei a técnica. Falei que tinha saído uma lágrima, que talvez a paciente ainda estivesse sentindo, que talvez, não sei, estivesse consciente. Ela franziu a testa, pegou o pulso da menina, depois olhou para mim e disse: "Isso acontece. O corpo ainda solta líquido depois da morte." E saiu, como se nada demais tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era isso. Aquilo não era fluido post-mortem. Era uma lágrima igual a minha quando eu fico com medo. Fui para casa e não dormi. Passei a madrugada inteira com a imagem daquela lágrima na cabeça. E se ela ouviu tudo? E se ela sabia que a gente tinha desistido? E se ela estava presa dentro do próprio corpo, sentindo, consciente e só não conseguia responder? No outro dia, entrei numa espiral. Comecei a pesquisar tudo que podia sobre consciência residual pós-parada. Encontrei alguns artigos antigos, estudos com EEG mostrando que o cérebro pode apresentar ondas mesmo depois de 10 minutos de morte clínica. Encontrei fóruns médicos, anônimos, onde profissionais contavam que às vezes o corpo reage, mas ninguém quer falar sobre isso. Uns falavam que já viram pacientes piscarem, outros que ouviram gemidos mesmo com o monitor zerado. Na medicina, a gente aprende que morte é ausência de atividade cardíaca e cerebral. Mas e se isso não for tão exato quanto parece? A dúvida me corroía, porque e se ela chorou pedindo para alguém não desistir dela? E eu estava ali, sozinha, e não fiz nada. Depois daquela noite, eu não fui mais a mesma. Continuei frequentando o hospital nos dias seguintes, mas alguma coisa dentro de mim tinha travado. Eu passava pelos corredores com a mesma roupa, a mesma prancheta, o mesmo estetoscópio pendurado, mas me sentia uma impostora. Nas enfermarias, quando os médicos davam conduta, eu anotava sem entender.
Nas emergências, quando os pacientes gritavam, eu ouvia tudo como se estivesse longe. A única coisa que eu conseguia ver em todo lugar que eu olhava era aquele rosto, aquele olho, aquela lágrima. Evitei falar com alguém sobre isso, não porque eu achasse que iam rir, mas porque eu sabia que iam tentar explicar. Iam me dar termos técnicos, justificativas bioquímicas, protocolos, e nada daquilo ia apagar a sensação que ficou em mim, a de que ela sentiu tudo e que a gente deixou ela ali, consciente, enquanto cobria o rosto com um lençol. 3 dias depois, eu descobri o nome dela. Estava num prontuário esquecido na bancada da sala vermelha. Se chamava Érica. Tinha 19 anos, como eu. Morava com o pai e a irmã mais nova. Trabalhava como caixa num supermercado e fazia cursinho à noite. Queria ser fisioterapeuta. Eu li aquilo com a garganta travada. A menina que chorou enquanto era chamada de corpo queria cuidar dos outros e morreu sem que ninguém cuidasse dela direito. Fiquei sabendo que o pai dela chegou pouco depois da gente declarar o óbito, que ele gritou, que caiu de joelhos, que pediu para ver o rosto dela mais uma vez, mas não deixaram. A justificativa já estava envolta, melhor não mexer. Ninguém soube daquela lágrima, ninguém. Na semana seguinte, eu pedi afastamento. Falei para a coordenação que era algo pessoal. Não entrei em detalhes. Nem eu sabia como colocar em palavras. Só sabia que não dava mais. A ideia de vestir o jaleco de novo me embrulhava o estômago. A ideia de ouvir um monitor zerando e não poder fazer mais nada me dava calafrios. Minha família não entendeu. Meus colegas acharam que era fase. Alguns disseram que eu ia superar, mas não era fase. E eu não queria superar. Porque tem coisa que a gente não precisa aguentar para provar que merece estar ali. Tem coisa que simplesmente marca tão fundo que não tem como continuar fingindo que nada aconteceu. Eu tentei me reconectar com a medicina de outras formas. Assisti a vídeos, reli livros que gostava, até cogitei mudar de área. Mas a verdade é que a medicina deixou de fazer sentido para mim no dia em que a Érica chorou. E ninguém viu. Hoje, faz mais de 1 ano que deixei o curso. Voltei para casa dos meus pais. Estou reconstruindo minha vida devagar, sem pressa, sem jaleco, sem sala de emergência. Tem dias que eu me culpo. Tem dias que acho que talvez eu tenha exagerado. Mas aí, quando a casa está silenciosa e eu fecho os olhos, eu vejo de novo a lágrima descendo lenta, como um pedido de socorro que ninguém escutou. E é por isso que resolvi contar essa história. Porque talvez tenha alguém aí do outro lado que ainda ache que medicina é só técnica, que basta seguir o protocolo, que basta fazer tudo certo e o resto não importa. Mas importa. A forma como a gente lida com o fim importa. A forma como a gente olha para quem não responde mais importa. Porque às vezes, só às vezes, alguém ainda está ali. E você nunca vai saber. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like no vídeo. É a maneira mais simples de mostrar que você está aí do outro lado, ouvindo. E pra gente, é mais do que número. É um sinal de que vale a pena continuar contando essas histórias. É o nosso jeito de saber que vocês estão gostando e também uma forma de agradecer. Quando entrei naquele hospital, achei que o maior desafio seria aguentar a carga horária. A gente entra na medicina esperando salvar vidas, mas, no início da prática, a verdade é que você se contenta em não atrapalhar, ficar calado, observar e seguir ordens. Foi isso que fiz durante meus primeiros plantões na clínica médica, mas teve um dia, ou melhor, uma madrugada, em que essa regra quebrei sem perceber. Estávamos com superlotação, faltavam leitos e os pacientes graves estavam sendo jogados nos boxes da emergência como se fossem peças soltas de um quebra-cabeça quebrado. A paciente do box 6 chegou no fim da tarde.
O prontuário era pequeno, mas estranho. Mulher, 43 anos, levada pelos filhos após alterações de comportamento. Nada de febre, nada infeccioso, exames iniciais limpos. O psiquiatra havia sido acionado, mas ainda não tinha vindo avaliar. Eu a vi de longe logo que entrei. Estava encolhida na maca, com as pernas cruzadas e os olhos fixos em algum ponto acima da própria cabeça, como se houvesse algo ali. Algo que mais ninguém via. Provavelmente surto psicótico, murmurou uma residente enquanto passávamos. Só que não era isso que me incomodava. Era o silêncio. Mesmo nos casos mais desorganizados, o paciente fala, grita, balbucia, se movimenta. Ela não. Parecia trancada por dentro. O médico responsável pediu que eu apenas ficasse de olho nela. A equipe estava sobrecarregada e, como ela não apresentava risco físico, acabou ficando por último. Achei que essa seria minha função da noite. Eu não imaginava o que vinha. Por volta das 2 da manhã, o box ficou com a cortina meio aberta. Ela continuava na mesma posição. A luz fria do corredor entrava pela lateral e batia no rosto dela. Foi aí que percebi algo que me arrepiou inteiro. Ela estava sorrindo, não um sorriso de bem-estar. Era mais parecido com aquele tipo de expressão que a gente vê em quadro de museu. Um sorriso antigo, quase falso, quase forçado, parado no tempo. E os olhos não piscavam. Estavam vermelhos, como se ela não tivesse dormido há dias. Pensei em chamar alguém, mas me contive. Peguei o prontuário para reler os dados. E foi nesse momento que escutei. Um sussurro. Não vinha da minha cabeça. Eu conheço bem o silêncio de hospital. Esse som vinha direto do box. Era muito fraco, mas estava lá, como uma palavra arrastada, prolongada, presa no ar. Virei o rosto devagar e percebi que ela ainda estava olhando para cima, como antes. Mas agora murmurava algo, baixinho. Parecia repetitivo. Uma frase ou palavra, mas eu não conseguia entender. Engoli seco, fui até a porta do box e perguntei se estava tudo bem. Ela não me respondeu. Só parou de falar no instante em que ouvi minha própria voz. Ficou quieta, imóvel. A mesma postura, o mesmo olhar fixo, como se eu não estivesse ali. Voltei para minha cadeira, mas não consegui mais parar de olhar naquela direção. Lá pelas 3, a luz da sala de medicação começou a piscar. Não era raro acontecer. A fiação do hospital era antiga, mas aquilo aconteceu exatamente quando ela começou a murmurar de novo. Foi só um detalhe. Até que, minutos depois, 2 monitores cardíacos em boxes diferentes apitaram ao mesmo tempo. Um paciente entrou em taquicardia do nada. O outro começou a convulsionar. A equipe correu. Fiquei sozinho, mais uma vez, observando de longe a paciente do box 6. Ela não se moveu, nem quando um enfermeiro esbarrou na cortina ao passar, nem quando o barulho da convulsão do outro paciente encheu a emergência. Foi como se nada mais existisse para ela. Ou talvez fosse o contrário. Talvez o que importasse para ela não estivesse no plano em que a gente vive. Foi aí que, pela primeira vez, percebi o cheiro. Era como se algo estivesse queimando, mas não era o cheiro comum de fio em curto ou algum equipamento superaquecido. Era algo mais ácido, mais forte, como se alguém tivesse queimado cabelo ou unha. Levantei para avisar alguém, e foi nesse momento que cometi o erro. Em vez de procurar um enfermeiro, voltei ao box, levantei a cortina. Ela estava em pé, sozinha, descalça no chão gelado, com as mãos abaixadas, olhando diretamente para mim. A luz de emergência piscou e ela sorriu de novo. Não piscou, não tremeu, só sorriu. Você também vê? Foi a única coisa que disse. A voz era baixa, arrastada, como se a garganta estivesse ressecada há semanas. Mas eu entendi, claramente. Ela perguntou se eu também via. E por um instante que nunca vou conseguir explicar, eu vi, ali no canto do box, entre o suporte de soro e a parede, havia algo, uma silhueta escura,
baixa, como se estivesse ajoelhada com a cabeça abaixada. Não dava para ver bem, mas dava para sentir. Aquilo não deveria estar ali. Fechei a cortina num impulso. Voltei, suando frio, para a cadeira. Tentei racionalizar. Podia ter sido sombra, reflexo, cansaço. Mas aquela pergunta, "Você também vê?", ficou martelando na minha cabeça até o amanhecer. Quando o dia começou a clarear, notei que o box 6 estava vazio. Perguntei para uma enfermeira o que tinha acontecido com a paciente. Ela apenas disse: "Foi transferida." "Para onde?" "Não sei. Disseram que era com a família, que não era mais caso médico." Insisti. Ninguém sabia explicar. Nenhuma alta registrada, nenhuma ambulância vista saindo, nenhum acompanhante. Ela simplesmente sumiu. Só que algo ficou. No box 6, mesmo depois da limpeza, o cheiro não foi embora. E eu não fui o único a sentir. Outros internos comentaram em voz baixa que o ambiente ali parecia pesado. Um dos médicos pediu para não usarem o box por um tempo. Naquele dia, me senti pequeno. E, de certa forma, ainda me sinto. Porque não sei o que vi. Nem sei se realmente vi alguma coisa. Mas sei o que escutei, sei o que senti. E sei que não inventei aquela sombra no canto do quarto. Voltei para casa naquele dia sem dizer nada a ninguém. Dormi mal. Acordava com a sensação de que tinha alguém no quarto. Não vi nada, não ouvi nada, mas a presença parecia estar ali, me observando. Atribuí ao cansaço. A gente sempre escuta os residentes dizerem que, depois de um certo número de plantões, a cabeça prega a peça. Sonhos estranhos, sensação de presença, até alucinação leve, só que comigo não parou. Voltei ao hospital 2 dias depois. Era meu plantão regular. Me disseram que o box 6 continuava fechado por manutenção, mas não havia obra nenhuma lá. Nenhum técnico, nenhuma movimentação. Apenas a cortina sempre fechada e um aviso de isolamento. Só que não havia nenhum motivo de isolamento registrado no sistema. Me esforcei para ignorar. Cumpri as tarefas, examinei os pacientes, acompanhei os casos. Mas toda vez que passava por aquele box, sentia a mesma coisa. O cheiro, fraco, mas presente. Aquele cheiro de coisa queimada e podre. Como se tivessem misturado ferrugem com unha queimada. Na terceira noite, fui escalado para ajudar na triagem. Fiquei no computador preenchendo fichas e encaminhamentos, e foi ali, no silêncio da madrugada, que percebi uma movimentação na tela. As câmeras do corredor estavam ativadas e o sistema mostrava imagens em tempo real. Um dos monitores exibia o corredor da ala vermelha, onde ficava o box 6. Olhei sem querer e vi a cortina se mexer, sozinha. Olhei em volta. Nenhum enfermeiro por perto. Nenhum paciente ali naquele horário. A cortina se mexeu de novo, lentamente, como se alguém estivesse passando a mão por dentro, do lado de dentro. Pensei em chamar o segurança, mas algo me segurou. Peguei meu crachá, atravessei o corredor e fui até lá. O aviso de isolamento ainda estava na entrada. A cortina, agora imóvel. Tentei ouvir algo, mas não havia nenhum som. Nem respirava fundo, só fiquei parado por alguns segundos, até que ouvi um leve rangido, como se alguma coisa tivesse se deslocado no chão. Levantei a ponta da cortina e o box estava vazio. Mas o cheiro agora era mais forte, enjoativo, denso. Entrei meio sem pensar, como se estivesse hipnotizado. Cheguei perto da maca. Estava limpa, lençol esticado. Mas no chão vi uma marca escura, como uma mancha que já haviam tentado limpar e não conseguiram. Foi quando meu corpo travou. O monitor cardíaco, que estava desligado, ligou sozinho. A luz verde acendeu e ficou piscando, mesmo sem estar conectado a nenhum paciente. Apareceu no visor a mensagem: "No signal, lead off." Era impossível. Aquilo só acende quando plugado. E ninguém tinha encostado ali. Saí do box sem pensar. A respiração curta, as mãos geladas.
E enquanto me afastava, ouvi uma risada, baixa, fraca, mas sem dúvida nenhuma vindo de dentro do box 6. Eu precisava de alguma explicação. Fui atrás de um dos seguranças da madrugada, um cara mais velho, experiente, que já tinha visto de tudo naquele hospital. Esperei ele sair para fumar e puxei conversa. Você lembra da mulher do box 6? Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. Aquela que saiu sem ficha de alta? Assenti com a cabeça. Ele jogou a bituca no chão e disse: ninguém tirou ela do hospital. Como assim? Fizeram uma busca no sistema depois. Nenhum acompanhante registrado, nenhuma imagem de saída, nada, só sumiu. Pedi para ele continuar. Depois disso, o pessoal do turno noturno começou a evitar aquela ala. As câmeras desligam sozinhas, luz pisca, gente dizendo que vê vulto na cortina. Chegaram até a chamar um padre para benzer. E funcionou. Ele me olhou de um jeito estranho e disse: não, teve uma noite em que o próprio padre voltou, mas saiu sem dar uma palavra. Disse que não ia entrar mais lá. Fiquei obcecado com aquilo. Comecei a revisar as fichas antigas. Queria entender quem era aquela mulher. O nome dela estava no sistema, mas o endereço era falso. O número de telefone também. Nada batia. Ninguém da família apareceu para buscá-la. Nenhuma queixa. Nenhuma visita registrada no sistema de entrada. Era como se ela nunca tivesse existido. Na minha última semana de estágio naquele hospital, o box 6 finalmente foi reaberto. Colocaram um senhor ali, paciente renal, que precisava de monitoramento contínuo. Ele ficou lá por 2 dias. No terceiro, entrou em parada cardiorrespiratória e morreu, sem explicação. Tinha sido avaliado na noite anterior e estava estável. A morte foi considerada súbita. Outro paciente foi posto ali dias depois. Mesma coisa, parada cardíaca sem causa definida. Depois disso, o box 6 foi lacrado de vez. Hoje, já formado, evito falar dessa história. Mas às vezes, quando passo por um hospital antigo, o cheiro volta. Fraco, mas reconhecível. E a sensação também de que tem alguém olhando, alguém que não foi embora. Não sei explicar o que era aquela mulher. Não sei dizer se ela estava viva, morta ou entre uma coisa e outra. Mas sei de uma coisa: algumas presenças não vêm para ser tratadas, vêm para ficar. E o pior é que, mesmo sem ver o rosto dela com clareza, ainda escuto a pergunta que me fez naquela madrugada: você também vê? Meu nome é Matheus, tenho 24 anos e estou no último ano da faculdade de medicina. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo, num hospital universitário público no interior de Minas, durante meu internato em clínica médica. Na época, eu ainda achava que estava preparado para tudo. A gente entra na medicina achando que vai salvar vidas, sabe? Mas ninguém prepara a gente para o que vem quando a medicina não explica mais nada. Ninguém fala sobre o silêncio, sobre os olhos, sobre o que fica na sala depois que um paciente morre. E foi exatamente isso que aconteceu comigo na Enfermaria 8. Era um hospital antigo, com alas reformadas e outras nem tanto. A Enfermaria 8 era uma dessas. Paredes meio amareladas, azulejos trincados, ventiladores de teto que mais faziam barulho do que vento. Mas o que mais me incomodava era a porta, ou melhor, a falta dela. Tinha só uma cortina grossa, bege, que separava a enfermaria do corredor. E mesmo quando a gente fechava, parecia que a ala inteira respirava com a gente, como se alguém sempre estivesse escutando. Naquele mês, eu estava escalado para o plantão noturno de segunda a sexta. Começava às 18 horas e ia até o primeiro raio de sol. Na Enfermaria 8 ficavam os casos mais graves da clínica médica: AVCs, infartos, infecções respiratórias, sepse. O ambiente era tenso, mas tudo correu bem nas primeiras semanas.
até que a paciente da cama 6 morreu. O nome dela era Dona Lídia, 68 anos, AVC extenso, sem resposta neurológica. Faleceu numa quarta-feira às 3 da manhã. Estávamos só eu e uma enfermeira chamada Patrícia. O residente tinha ido ver um caso na emergência. A morte foi tranquila, do ponto de vista clínico. Sem agonia, sem espasmos, sem luta. O monitor apitou e pronto. Mas o que me marcou foi o olhar dela. Os olhos ficaram abertos, muito abertos, como se tivessem congelado num susto eterno. Eu tentei fechar as pálpebras, como a gente aprende, mas elas não se mantinham fechadas. Eu até brinquei tentando aliviar o clima. Acho que ela não quer ir embora ainda. Patrícia me lançou um olhar que eu nunca vou esquecer. Um misto de desconforto e respeito. Como se eu tivesse dito algo que não se deve dizer perto de um corpo. O corpo foi recolhido depois das 5h e a vida seguiu. Mas naquela mesma noite, uma paciente da cama 2, uma senhora lúcida internada com pneumonia, começou a reclamar de algo estranho. Ela dizia que via alguém parado no pé da cama à noite. Eu tentei conversar com ela. Ela não tinha febre nem delírio, mas estava com muito medo. Falava que era uma mulher com o rosto apagado, que ficava parada, sem mexer nada, e que olhava fixamente para ela, como se julgasse. Aquilo me arrepiou, mas eu pensei em alucinação visual, em privação de sono, em algum efeito colateral dos antibióticos. Anotei no prontuário e segui a noite. No dia seguinte, ela estava melhor, mas pediu para trocar de ala. Não queria mais dormir ali. 2 dias depois, um senhor da cama 5 teve uma parada cardiorrespiratória de madrugada. Foi socorrido, voltou, mas ficou agitado e instável. Ele também disse algo que me fez congelar, que tinha visto uma mulher parada no canto da sala e que ela o chamava pelo nome. A descrição batia. Rosto apagado, silêncio absoluto, um tipo de presença que não se move, mas muda de lugar. Comecei a ficar perturbado com aquilo, mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, eu estava deitado no leito de repouso, na salinha dos internos. O som do hospital à noite é quase sempre o mesmo. Um zumbido de fundo, bips de monitores, passos apressados de enfermeiras. Mas naquela madrugada, houve um silêncio diferente. Um silêncio que apertava os ouvidos, como se o hospital inteiro prendesse a respiração. E então, o interfone da enfermaria 8 tocou. Era a Patrícia. Mateus, você pode vir aqui? Agora? A voz dela tremia. Quando cheguei, ela estava branca. Me puxou para o canto e sussurrou. A paciente nova da cama 6 está com a saturação normal. Sem febre, mas está dizendo que tem alguém dentro do leito com ela. Ela diz que está deitada com ela, que sente o peso no colchão. Fui até a cama. Era uma moça jovem, com anemia grave, mas consciente. Ela tremia, os olhos fixos no teto. Repetia baixinho. Eu tô dividindo a cama com ela. Ela está encostada em mim. Olhei o monitor. Saturação 97%. Pulso 84%. Tudo normal. Mas o medo dela era tão real que me senti mal por dentro. Como se eu estivesse ignorando algo que realmente estava acontecendo. E então, eu olhei para o vidro da janela da enfermaria e vi 2 reflexos, mas só havia uma pessoa ali. Eu pisquei. Olhei de novo. No vidro da janela da enfermaria 8, dava para ver o reflexo da paciente deitada na cama e ao lado, uma silhueta imóvel, alta, com algo escuro sobre os ombros. Mas o leito estava visivelmente vazio ao lado dela. Virei rápido para o local, como se o susto pudesse apagar o que vi. Mas lá não tinha ninguém. Ainda assim, o reflexo permaneceu por mais um segundo, como uma lembrança daquilo que os olhos não deveriam ver. Voltei o olhar para a paciente. Ela me encarava agora. A respiração curta, mas controlada. Disse com uma voz baixa, quase desapegada da realidade. Ela deita comigo todas as noites.
mas só quando alguém novo chega à cama 6. Aquilo me derrubou por dentro. Era a terceira pessoa, em menos de 10 dias, falando de uma presença especificamente ligada àquela cama. Saí da enfermaria com as mãos geladas. Encontrei Patrícia no corredor e pedi que verificasse os sinais vitais das outras pacientes. Eu precisava pensar. Fui até a salinha dos internos, fechei a porta, sentei. Na tela do computador, abri os registros da cama 6. Olhei as últimas internações. Nos últimos meses, 6 pacientes tinham ocupado aquele leito. 4 faleceram ali. Todas mortes naturais, mas em poucos dias de internação. Todas sem intercorrência grave aparente. Comecei a pensar se aquilo era coincidência. Talvez fosse uma simples questão de localização da cama ou de ventilação, mas era estranho. A cama 6 sempre ficava virada para o fundo da ala. Era a única que não tinha visão direta da porta. Quando o monitor desligava, a escuridão ali era mais densa e talvez mais convidativa. Na noite seguinte, cheguei mais cedo. A paciente da cama 6 havia sido transferida para a UTI por anemia refratária. O leito estava vazio, apenas vazio. Pedi para passar a madrugada lá dentro. Me ofereci para dar suporte à equipe de enfermagem, mas a verdade é que eu queria ver, queria entender. Por volta das 3 da manhã, o hospital mergulhou num silêncio cruel. Só o som das bombas de infusão, um ou outro pigarro de paciente e o barulho do ventilador girando devagar. Sentei na poltrona ao lado da cama 6. Fiquei ali, observando, lutando contra o sono, até que senti. Não vi, não ouvi, mas senti. Uma mudança no ar, um frio leve, vindo do nada, e de repente um peso. Como se alguém estivesse ali comigo, parado muito perto, sem fazer som. Levantei devagar, fui até a entrada da enfermaria, sem fazer barulho, e foi quando escutei o som de um lençol sendo esticado, como se alguém tivesse se deitado naquela cama. Voltei os olhos. A cama 6 estava ocupada, mas ninguém tinha entrado. Era impossível. Eu estava na porta. O corredor estava vazio, e mesmo assim havia o contorno de um corpo sob o lençol, alto, imóvel. Dei um passo. O monitor da cama acendeu sozinho. Mostrava batimentos, respiratório, saturação, mas não havia ninguém ligado a ele. A tela então apagou e o lençol cedeu, como se o corpo ali deitado tivesse sumido para dentro do colchão. Saí dali em choque. Aquela foi minha última noite como plantonista na enfermaria 8. No dia seguinte, pedi para trocar de ala. Não expliquei. Apenas pedi. E o coordenador aceitou sem questionar, como se já esperasse. Semanas depois, soube que interditaram a cama 6. Motivo: pane elétrica recorrente no ponto da tomada e relatos estranhos de pacientes agitados no local. Nunca mais voltei lá. Mas tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Pouco antes de ir embora do hospital, encontrei a enfermeira Patrícia na escada de serviço. Ela me parou, olhou para mim com um rosto sério e perguntou: Mateus, você também viu? Eu não respondi. Ela não precisava da minha resposta. Não sei se você já ouviu aquela frase de que a gente se forma 2 vezes na medicina. Uma quando recebe o diploma e outra quando vê alguém morrer pela primeira vez. Pois é, eu ainda nem tinha chegado na formatura quando aconteceu o que vou te contar. Era uma noite de sexta-feira, um daqueles plantões de internato em que você mal tem tempo para pensar. Eu estava no 4º andar do hospital universitário, na ala das enfermarias clínicas, ajudando a colher exames, evoluir pacientes, medir diurese. Essas coisas que estudante faz. Tinha sido uma semana cheia. A cidade estava passando por um surto de influenza e os leitos estavam todos lotados. Lembro que já era quase 2 da manhã quando a técnica de enfermagem me chamou discretamente no corredor.
Aquela paciente do 403 está agitada. Será que você pode dar uma olhada? A paciente do 403 era uma mulher de mais ou menos 50 anos, internada há poucos dias com um quadro respiratório em investigação. Ninguém sabia ao certo o que ela tinha. Não falava muito, não recebia visitas e o prontuário não trazia informações suficientes. Ela estava com oxigênio, mas mantinha saturação razoável, clinicamente estável. Entrei no quarto com calma, tentando não acordar as outras pacientes. A mulher estava sentada na cama, os olhos arregalados, como se estivesse tentando entender onde estava. Não gritava, mas respirava de forma estranha, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Tentei falar com ela, mas ela só repetia as mesmas palavras. Ele está aqui. Ele não foi embora. Ele entrou comigo. Fiquei parado por alguns segundos, sem saber se ela estava confusa ou se era alguma crise psicótica. Toquei no ombro dela com cuidado e ela me encarou de um jeito que me gelou por dentro. Não era raiva nem medo. Era uma angústia que eu nunca tinha visto em ninguém. A senhora está bem? Consegue me dizer se está com dor? Perguntei. Ela apenas balançou a cabeça, negativa, mas não tirava os olhos de um canto do quarto, um canto vazio. Fui chamar a médica plantonista. Ela era experiente, dessas que já viram de tudo. Entrou no quarto, examinou a paciente e pediu um reforço de ansiolítico. Disse que poderia ser apenas agitação noturna, associada à internação, algo comum em pacientes idosos ou isolados, e mandou anotar no prontuário que a paciente estava em quadro de desorientação transitória, sem sinais objetivos de sofrimento físico. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não vi uma mulher desorientada. Eu vi uma mulher desesperada. Tem diferença. Voltei mais tarde para ver como ela estava. Dormia, o rosto ainda tenso, mas respirando melhor. No dia seguinte, quando cheguei, ela já não estava mais lá. Achei que tinham transferido para outra ala. Perguntei e ninguém soube me dizer ao certo. Só mais tarde, conversando com um residente, fiquei sabendo que ela tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória na troca de turno da manhã. Não houve tempo para entubar. Tiveram que chamar o código azul, mas não conseguiram reverter. Eu congelei. Na ficha, escreveram óbito súbito, provável causa cardiovascular associada à síndrome respiratória em investigação. Mas o que me pegou não foi isso. Foi o detalhe que veio depois. Fui ver a ficha social da paciente. E ali constava uma observação feita pela assistente social que me deixou sem ar. Paciente chegou desacompanhada, sem documentos. Alegou ter sido levada por um homem desconhecido até a porta do hospital e abandonada na recepção. Um homem desconhecido. Ela mesma tinha dito: ele entrou comigo, ele está aqui. Até hoje eu me pergunto quem era esse homem e por que ela parecia tão apavorada. Eu tentei seguir com o plantão como se nada tivesse acontecido, mas aquela frase da ficha social ficou martelando na minha cabeça. Um homem a trouxe até a recepção e foi embora sem dar o nome. Comecei a conversar discretamente com os funcionários da portaria, não por obrigação, mas porque aquilo me incomodava de um jeito que eu não conseguia explicar. Um dos porteiros lembrou vagamente de uma mulher que chegou durante a madrugada, trazida por um homem de moletom escuro. Disse que ela estava visivelmente mal, mas consciente. Que o homem falou algo rápido e deixou a mulher sentada na cadeira de rodas. Sumiu logo depois. Perguntei se havia câmera. Havia, mas como eu era apenas um estudante, não me deixaram ver nada. Disseram que se fosse necessário, a direção avaliaria. Voltei para casa naquele dia com um cansaço que não era só físico. Aquilo me perseguiu. E piorou. 2 dias depois, precisei buscar um paciente na ala psiquiátrica que fica no subsolo do hospital. Um senhor que precisava de avaliação clínica. Fui com a técnica de enfermagem, empurrando a maca vazia e já me preparando mentalmente para o protocolo todo que aquele tipo de situação exige.
Mas quando passamos por uma das salas mais isoladas do corredor, a técnica parou de andar e me cutucou. É ela, disse baixinho. Olhei na direção da sala. Tinha uma mulher sentada no canto, encostada na parede, com a cabeça baixa e o cabelo caído para o lado do rosto. De onde estávamos, não dava para ver muito bem. Mas eu soube exatamente de quem ela estava falando. A paciente do 403, ela completou. Eu respondi na hora, quase automático. Não tem como ser, ela faleceu anteontem. Confirmado, eu estava lá. A técnica franziu a testa. Me olhou como se eu estivesse mentindo. Eu vi ela hoje cedo quando vim repor medicação. Estava do mesmo jeito, ali no canto. Disseram que ela tinha sido transferida para cá por surto psicótico. Meu corpo gelou, não pelo medo, mas pela sensação de que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Eu não tinha poder para confirmar nada. Então, fiz o que um estudante faz. Fui atrás do prontuário e sim, o óbito estava confirmado, com a assinatura do médico responsável, horário da morte, tudo certinho. Mostrei o registro para a técnica. Ela leu, ficou em silêncio e nunca mais tocou no assunto. Na semana seguinte, descobri outra coisa que me deixou ainda mais perturbado. Durante um café no refeitório, a equipe de enfermagem comentava baixinho sobre uma história estranha do setor de internação. Uma mulher desconhecida, que entrou sem nome, morreu de repente e cujos documentos apareceram dias depois numa bolsa na recepção, uma bolsa que ninguém viu ser deixada ali. Segundo os dados, o nome dela era Adélia Santos, moradora de rua, um endereço antigo de abrigo num bairro distante. E o mais curioso, na ficha médica anterior que encontraram no sistema, constava um histórico de agressão física por parte de um ex-companheiro. As datas batiam com o período da internação. Ela não foi levada por um estranho. Ela foi deixada por alguém que provavelmente tinha feito mal a ela antes. Aquela frase dela, ele entrou comigo, ganhou outro peso depois disso, porque talvez ela não estivesse confusa. Talvez ela só estivesse com medo. E ninguém escutou. Depois desse caso, comecei a olhar diferente para cada paciente desacompanhado. Cada um tem uma história, por mais invisível que pareça. E às vezes, a gente se acostuma tanto com o sistema, com a ficha, com os sinais vitais, que esquece de olhar para o que o paciente realmente está tentando dizer. Não sei por que aquilo me marcou tanto. Talvez porque foi a primeira vez que eu entendi, de verdade, o que significa a vulnerabilidade de alguém num leito de hospital. Adélia morreu sozinha, mas deixou um recado. E eu ouvi. Nunca mais vi ou ouvi nada parecido. E não acredito em alma vagando, nem em aparição. Mas acredito em algo que é até mais assustador. O abandono completo de uma pessoa viva. E o silêncio que sobra depois. Hoje, já sou médico formado. E cada vez que vejo um paciente sozinho, me pergunto se não tem algo que eu estou deixando passar. Porque às vezes, a gente salva uma vida sem nem perceber. E outras vezes, a gente perde uma que ainda podia ser salva. Essa foi a minha primeira perda. Mas não foi a última. E nem de longe foi a que mais doeu. Meu nome é Luísa, sou estudante de medicina no 5º ano, e o que vou contar aqui não é algo que ouvi falar. Eu vivi, e até hoje não consegui processar. Isso aconteceu durante meu internato no Hospital Universitário, em São Paulo. Eu estava escalada para a clínica médica, setor de internação. Rotina pesada, mas nada que eu já não estivesse me acostumando. Medicações, evolução de prontuário, ajudar nos curativos, conversar com os pacientes. A gente aprende que o hospital é um lugar de ciência, técnica, lógica, mas tem coisa que não vem no livro nenhum. Era uma terça-feira, plantão noturno. Eu e outro colega, o Felipe, estávamos cobrindo 4 leitos do fundo do corredor.
Um deles, a cama 4, estava desocupada desde a semana anterior. Paciente havia falecido e ainda estavam esperando higienizar tudo para uma nova internação. Na hora do café, por volta das 10 da noite, o Felipe comentou uma coisa estranha. Disse que enquanto passava perto da cama 4 para ir no banheiro, achou que tinha visto alguém deitado ali. Chegou a parar e olhar com mais atenção, mas a cama estava vazia. Só o colchão, forrado com plástico hospitalar. Nada ali. Achei que era cansaço. Plantão noturno com pouca luz, barulho de monitores, cansaço físico. Nossa mente prega peças. Dei risada e seguimos. Mas meia-noite em ponto, uma coisa me chamou a atenção. Fui pegar um estetoscópio no posto de enfermagem e percebi que a cortina da cama 4 estava puxada. Isso era estranho porque o leito não tinha paciente. Normalmente a cortina fica aberta, justamente para mostrar que está desocupado. Fui até lá, empurrei devagar e quando olhei, juro, senti meu coração acelerar. O leito estava todo arrumado como se alguém tivesse acabado de deitar ali. Lençol puxado, travesseiro afundado. Mas a cama continuava tecnicamente vazia. Tecnicamente. Voltei para o posto e perguntei se algum paciente novo tinha sido admitido. A técnica de enfermagem disse que não. A cama 4 continuava desativada até a próxima limpeza geral. Voltei lá uma segunda vez, armada de coragem e também de ceticismo. E foi nessa segunda vez que escutei uma tosse abafada vinda de dentro da cortina. Engoli seco. Aquilo não fazia sentido. Dei meia volta e fui embora dali com um nó no estômago. Tentei dormir no sofá da sala de descanso dos internos. A gente aprende a dormir em qualquer lugar. Mas por volta das 3 da manhã, acordei com um alarme de saturação apitando no quarto dos fundos. Fui correndo. Era o leito 3, o Sr. Antero. A máscara de oxigênio tinha saído do rosto dele enquanto dormia, e ele estava meio agitado. Recoloquei o equipamento, reacomodei o paciente e quando virei para sair, vi que a cortina da cama 4 estava aberta de novo. E mais do que isso, a cama não estava mais só arrumada. Estava amassada, como se alguém tivesse deitado e se levantado. Um calafrio subiu pelo meu corpo. Decidi não falar nada naquela hora. Só anotei no meu bloquinho, verificar cama 4 pela manhã. E rezei, mesmo não sendo de rezar. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, durante o round com os residentes, comentei casualmente sobre a movimentação na cama 4. Esperava que alguém desse risada ou dissesse que era um erro do sistema. Mas ninguém riu. O preceptor olhou para os enfermeiros e um deles, uma auxiliar mais velha que trabalhava ali há anos, cruzou os braços e respondeu seco: Cama 4 é complicada. Sempre dá esses negócios. Aquilo ficou no ar, mas ninguém aprofundou. É como se fosse uma daquelas histórias que todo mundo sabe, mas evita comentar. Algo institucionalizado no silêncio. Na noite seguinte, fui colocada para acompanhar um caso terminal na UTI, então fiquei fora daquele andar. Mas no fim de semana, voltei para a enfermaria. E fui direto perguntar para Dona Nilda, a auxiliar mais antiga, sobre a cama 4. Ela relutou, olhou para os lados e, meio sem graça, contou. Uns 3 meses atrás, teve um senhor internado ali, quadro feio de pancreatite, piorando rápido. No segundo dia de internação, começou a falar sozinho. Chamava pela filha que tinha morrido, chorava, dizia que tinha uma menina no teto do quarto que ficava sussurrando coisas para ele. No último dia, ficou com os olhos arregalados por horas. Morreu com expressão de pavor. Pensei que era história exagerada de plantonista cansado, mas depois conversei com uma psicóloga do hospital que me disse algo ainda mais perturbador. Ela disse que já ouviu mais de 5 pacientes diferentes, em anos distintos, descreverem a mesma coisa quando estavam internados na cama 4. Uma figura no teto. Um rosto sem corpo. Um sorriso que aparece antes da morte.
Pedi para ver os prontuários dos pacientes que morreram naquele leito. É claro que não tinha nada registrado oficialmente, mas quando puxei os arquivos de enfermagem no sistema interno, vi uma anotação estranha feita por diferentes profissionais. Paciente relata vozes e presença não identificada. Paciente se recusa a dormir, relata medo de alguém no teto. Paciente parece confuso, pede para que ela vá embora. Eram registros curtos, sem explicações, mas todos associados à mesma cama. Fiquei obcecada por alguns dias. Comecei a anotar tudo, até que parei. Porque na última vez que passei por aquele quarto, à luz do dia, com todos os leitos ocupados, vi um idoso internado na cama 4. Ele olhava fixamente para o teto, com os olhos arregalados, e estava sorrindo. Aquilo me travou, congelou meu corpo, porque era o mesmo tipo de sorriso que um colega descreveu semanas antes, quando disse que um dos pacientes morreu com a expressão mais estranha que ele já viu. Eu saí daquele quarto e nunca mais quis pisar ali durante a noite. Faltava pouco para o fim do estágio e eu passei a trocar todos os plantões noturnos que podia. Evitava andar sozinha no final do corredor. E toda vez que alguém falava sobre coisas estranhas em hospitais, eu desviava o assunto. Porque eu sei, tem algo ali. Algo que ninguém entende. Algo que ninguém quer documentar, mas que está sempre na cama 4. E se você estiver ouvindo isso agora e for da área da saúde, me desculpa, mas você sabe que algumas coisas a gente sente, mesmo sem poder explicar, mesmo sem ninguém acreditar. É isso. Essa história me marcou de um jeito que até hoje não sei se consegui digerir. E olha que no internato a gente vê de tudo, ou acha que vê. Mas tem coisa que não tem aula que prepare. Isso foi no meu 4º mês do estágio hospitalar. Na época, eu estava alocado na clínica médica de um hospital público do interior de Minas. A gente fazia rodízio nos setores, e naquele mês eu estava mais na enfermaria mesmo. Era um andar velho, com cheiro de hospital antigo e as paredes começando a descascar perto das janelas. Nada muito fora do padrão dos hospitais públicos que vivem no limite. A maior parte dos pacientes que ficavam ali eram idosos. A gente sempre entrava nos quartos em dupla, junto com o preceptor ou o residente, fazia a evolução, checava os exames, acompanhava os antibióticos. A rotina era essa. Mas sempre tinha um ou outro paciente que a gente acabava acompanhando mais de perto. Aquela semana foi o caso da dona Célia. Ela tinha sido internada por uma pneumonia complicada. 70 e poucos anos, magrinha, frágil, daquelas senhoras que falam baixo, mas com uma lucidez impressionante. E educada, muito educada. Chamava todo mundo de meu filho ou minha filha. Lembro que entrei no quarto dela na primeira vez com a minha prancheta na mão e ela já me olhou daquele jeito que mãe olha quando sabe que o filho está nervoso. Eu ainda estava me acostumando com o ritmo, a pressão, a responsabilidade, o medo de errar, e ela só sorriu e disse: "Não precisa ter medo de mim não, doutor." Aquilo me desmontou. Fiquei indo ver ela sempre que podia, mesmo nos horários em que a gente não era obrigado a passar visita. Às vezes, eu só sentava do lado, ouvia ela falar da família, das galinhas que criava, da neta que queria estudar enfermagem. Falava pouco, mas falava com carinho. E tinha um detalhe: ela estava sempre de cabelo penteado, dava um jeito mesmo na cama, tinha dignidade. A pneumonia dela foi melhorando, mas muito devagar. A saturação oscilava e ela começou a apresentar umas quedas de pressão à noite. Os exames não explicavam tudo. Os médicos cogitaram uma piora do coração. O histórico dela era complicado, insuficiência cardíaca antiga, e ela já tinha colocado stent há uns anos. O cardiologista foi chamado, ajustaram medicação, mas o quadro seguia estranho.
Na quinta-feira cheguei para mais um plantão e fiquei sabendo que ela tinha tido um episódio de hipotensão grave de madrugada. Quase foi para UTI. Só não foi porque estabilizaram a tempo. Quando fui vê-la no meio da manhã, percebi que tinha algo diferente. Ela estava mais calada, olhava para o teto, me ouviu entrar, mas demorou para virar o rosto. Quando virou, me deu um sorriso sem dente, porque ela tinha deixado a prótese de lado, e falou: "Hoje eu não penteei o cabelo, doutor." Fiquei sem saber o que dizer. Ajeitei o travesseiro dela, dei um pouco de água, conversei por uns minutos, e aí ela me pediu uma coisa que até hoje ecoa na minha cabeça. Ela segurou meu braço com uma força que não era dela. "Se eu piorar, se eu tiver que ir, não deixa me entubarem, tá bom? Me promete isso, meu filho, me promete." Fiquei em choque. A gente não pode prometer esse tipo de coisa, a decisão não é nossa. Mas o olhar dela era de desespero sereno, se é que isso faz sentido. Ela sabia de um jeito que os exames ainda não mostravam. Eu disse que não era assim, que a gente ia cuidar dela, que ela ia melhorar. Ela sorriu de novo, fechou os olhos e só murmurou: "Só me prometa, só não me deixa ir presa num cano." Eu não respondi. Só fiquei ali parado, segurando a mão dela. Naquele fim de tarde, eu tive aula prática na emergência e depois acabei ficando de sobreaviso. Então, não passei de novo no quarto. Quando voltei para o hospital às 7 da manhã seguinte, a primeira coisa que perguntei foi por ela. E aí veio o soco. Ela teve uma parada às 3 da manhã. Disseram que foi rápida. Fizeram tudo. Manobras, adrenalina, reverteram por 5 minutos. Mas teve outra logo depois. Entraram com intubação, como manda o protocolo, mas ela já estava longe. Foi a óbito às 3h20. Fiquei parado no corredor ouvindo isso com a cabeça girando. E o que me atravessava não era só a tristeza de perder uma paciente que eu admirava. Era a lembrança daquilo que ela pediu. Aquilo que ela me pediu com os olhos, mais do que com as palavras. E eu deixei. Ou melhor, eu não pude impedir. Quando fui até o quarto, vazio, com a cama já desarrumada, lençol novo por cima, eu travei. Fiquei encarando aquele travesseiro limpo como se ela ainda estivesse ali. A imagem dela dizendo: "Só não me deixa ir presa num cano", me rasgava por dentro. Eu queria ter feito algo. Queria ter dito para o plantonista. Queria ter deixado anotado. Mas eu era só um interno. Só um quase médico com medo de fazer o que não devia. E até hoje, quando fecho os olhos, eu vejo o rosto dela, sem prótese, cabelos bagunçados, mas com um olhar calmo, como quem só queria ir embora do jeito certo. No mesmo dia em que soube da morte da dona Célia, eu ainda tinha a obrigação de continuar o dia. Tinha entrega de caso clínico, aula sobre antibiótico, discussão com o preceptor. E em todos esses momentos, minha cabeça só voltava para uma cena. O momento em que ela me pediu. E eu não disse nada. Fiquei remoendo isso o dia inteiro. E no fim da tarde, quando eu estava indo embora, tomei uma decisão por impulso. Fui até a recepção e pedi para ver quem tinha ficado com os pertences dela. Sabia que isso não era comum para o estudante fazer, mas a técnica de enfermagem que estava de plantão era muito gente boa e acabou me contando. Disse que a neta dela viria buscar tudo no fim da tarde. Segundo ela, a família estava arrasada, mas a neta era bem próxima e tinha ficado de resolver as coisas. Esperei. Fiquei no corredor perto da recepção, só esperando alguém chegar com aquele olhar que a gente reconhece de longe. O olhar de quem perdeu alguém que amava. Demorou um pouco, mas reconheci. A menina devia ter uns 20 e poucos anos, com uniforme de loja, crachá no bolso e uma pasta de papel na mão. O rosto estava inchado de tanto chorar, mas o que mais me chamou a atenção foi o gesto automático com que ela ajeitou o cabelo, exatamente como a dona Célia fazia. Me aproximei com cuidado. Falei que era estudante, que tinha acompanhado a avó dela nos últimos dias. Ela parou, respirou fundo e falou: "A senhora Célia falava de você. Disse que tinha um doutorzinho novo, que gostava de sentar para escutar.
Na hora, minha garganta fechou. A gente nunca se prepara para ouvir esse tipo de coisa, porque uma coisa é você ver o paciente como paciente, outra é saber que do outro lado alguém realmente enxergava você. Fiquei quieto por uns segundos e então perguntei se eu podia falar uma coisa pessoal. Ela assentiu. Contei tudo, não como quem tenta aliviar a consciência, mas como quem precisava dividir aquilo com alguém que realmente conhecia aquela mulher. Falei sobre a conversa, sobre o pedido dela, sobre a expressão no rosto, sobre como eu me senti paralisado. Ela não me interrompeu em momento algum, só escutava, com os olhos marejando. Quando terminei, pedi desculpas por não ter feito nada, por não ter encontrado uma forma de respeitar aquele desejo. Disse que talvez tivesse errado, talvez tivesse sido covarde, mas que não tinha passado um minuto sem lembrar daquilo. E aí, pela primeira vez, ela falou algo que eu nunca mais esqueci. Você não errou. A culpa não foi sua. Minha avó já tinha falado disso antes. Para mim, que não queria máquina, nem tubo, nem essas coisas. Mas ela também dizia que o que ela mais temia era morrer sozinha, que preferia partir em paz, com alguém perto, do que lutar sozinha com a morte num quarto vazio. Ela respirou fundo e completou. E ela não estava sozinha, porque ela sabia que você estava lá, mesmo que não fosse naquele exato momento. Ela sabia que tinha alguém escutando, e para ela, isso bastava. Eu engoli em seco. Era como se aquela menina, com todo o luto e a dor que estava carregando, tivesse me dado uma paz que nem eu sabia que precisava. Não aliviou tudo, não resolveu a sensação de impotência, mas me fez entender uma coisa que livro nenhum ensina. Às vezes, o que o paciente quer de verdade não é que você salve ele, é que você esteja ali. Que alguém, qualquer um, esteja disposto a ouvir, nem que seja por 5 minutos. A neta dela me agradeceu. Me disse que ia guardar isso para sempre. E antes de ir embora, fez o mesmo gesto da avó. Ajeitou o cabelo com as pontas dos dedos, respirou fundo e disse: obrigada por segurar a mão dela. Fiquei parado no estacionamento vendo ela ir embora. O sol já estava se pondo atrás dos prédios do hospital e naquele momento eu percebi que tinha saído do estágio com um aprendizado maior do que qualquer conduta clínica. Porque naquele dia eu não vi um caso, eu vi uma pessoa. E isso muda tudo. Depois disso, acompanhei muitos pacientes. Alguns também se foram, mas nenhum me marcou como ela. E toda vez que alguém me pede alguma coisa com aquele olhar que só quem já está cansado de lutar tem, eu escuto. Mesmo que não possa prometer nada, mesmo que não possa mudar o protocolo, eu escuto, porque foi isso que ela me ensinou. E até hoje, quando alguém me pergunta por que eu escolhi medicina, eu lembro da Dona Célia. Não pela doença, mas pela dignidade, pela coragem e por aquele último pedido que ficou comigo para sempre.